E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês. Ansiedade é sempre ruim? Quem acha que assim, ansiedade é ruim e ponto? Pode ser sincero. Tá. A ansiedade... Depende, mudar bem antes de alguma coisa boa. Vou viajar. Pois é. Não vejo a hora de viajar. Exatamente. Sair de férias. Recebi meu salário. Ansioso pra gastar, né? Recebi o dinheirinho. Quem sabe me dizer o que é ansiedade? É a preocupação com algo que ainda está bom. Preocupação. Tem a ver com o futuro, né? Geralmente o ansioso, ele não vive nem o presente, né? Porque ele está preocupado com o futuro. Então, a ansiedade, ela está muito junta, nem sempre, né? Mas ela tem uma relação muito próxima com o medo. O medo. Porque geralmente a gente tem a questão do futuro, né? Como você falou de uma viagem, mas geralmente a ansiedade que nos faz mal, que é a ansiedade patológica, eu vou já falar um pouquinho sobre ela, ela tem que estar mais relacionada com o medo, né? E é nesse momento que a gente vai falar agora, hoje sobre a ansiedade patológica, né? E a ansiedade patológica e o cristão. A ansiedade nem sempre ela é prejudicial, porque a ansiedade, ela nos prepara para o acontecimento. Ela nos ajuda a fugir, para a gente escapar de uma situação, por exemplo. Se você está passando em uma rua e de repente você vê um pitbull solto, qual é o sentimento que você vai ter? Medo. Né? E esse medo ele vai gerar reações do seu corpo, sintomas ansiosos, e vai fazer você o quê? Fugir. Ele vai te preparar. Ele vai te preparar para a fuga. Então a ansiedade nem sempre é um sentimento ruim. Ela se torna ruim quando ela começa a prejudicar o nosso dia a dia, prejudicar os nossos relacionamentos, prejudicar o nosso trabalho. Quando começa a te prejudicar, porque você ficar ansioso por causa de uma viagem, desde que não atrapalhe o sono, né? Esse sentimento que te protege ou então que te prepara para alguma coisa, não é ruim. Ele é, como é que eu posso dizer? Ele é até necessário, certo? E quando é que ela se torna patológica? É justamente quando começa a atrapalhar o sono, quando começa a atrapalhar as suas relações, quando você não consegue organizar nada na sua cabeça, as suas ideias. Eu estou com a palhinha aqui só para eu tentar seguir o roteirinho, né? E quando ela também deixa de ser proporcional ao estímulo. Alguém aqui tem alguma fobia? Claustrofobia? Claustrofobia? Carol, eu de qualquer tipo de bicho rasteiro, vai dar uma... Eu tenho um irmão da igreja que eu congregava antes de eu vir pra cá, que ele tinha calango. Tem gente que chama de outro nome? Calango, né? Sim. Gente, chama de Ferdinando. O Ferdinando, ele tinha... ele chamava de carambola. Eu não sabia o que era carambola, Essa é né? maranhense, É maranhense, né? E era assim, de ele paralisar. É uma fobia, uma ansiedade que tinha, que no caso era patológica. Ele não conseguia fazer nada, ele ficava realmente desesperado. Ela dava o piripaque do Chaves. Dava, ele dava. E a ansiedade, quais são as causas da ansiedade? A ansiedade, ela tem ligação com fatores genéticos, sim, fatores neurobiológicos. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu sei que meu pai também tem sintomas. Então, assim, tem casos na família. A ansiedade também pode ser desencadeada por doenças. Pessoas muitas vezes que descobrem um câncer ou alguma outra doença, aí a ansiedade, os transtornos, algum transtorno ansioso, a ansiedade patológica também pode aparecer. Fatores hormonais também, muitas vezes mulheres na menopausa, ou então com algum problema que está desregulando a parte hormonal. Familiares, sociais. Então a ansiedade ela pode ter causas multifatoriais. E aí é que a gente vai entrar agora, nessa breve pincelada, é que ela tem causas multifatoriais. E até que ponto que essa ansiedade... porque tem muita gente que acredita que a
ansiedade é a falta de Deus, né? Até que ponto que ela pode ser realmente ou não a falta de Deus? Será ser importante a gente discutir isso? Por que eu trouxe isso? Porque tem muita gente que, infelizmente, tem medo, sofre com ansiedade patológica, com um transtorno de ansiedade, que são vários. A gente tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Vocês sabem o que é? Tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Tem o transtorno do pânico, tem fobias específicas, tem fobia social. Também, né, os distúrbios alimentares também desenvolvidos por ansiedade, né, bulimia, etc. Mas aí, no caso, é outro, mas tem a ver com tentar ligar com ansiedade. Até mesmo porque muitas doenças mentais, elas sempre vêm com outras, comorbidades, né? Depressão, ansiedade, um distúrbio alimentar. Então, por esse medo e essa vergonha, às vezes, de ser julgado por não ter fé o suficiente, tem muita gente que não procura tratamento, não é? Tem gente que já me procurou e ficou com medo de procurar tratamento profissional porque estava com medo de os irmãos julgarem sem falta de fé. E aí eu coloquei a pergunta aqui: ansiedade é falta de Deus? É falta de fé? Alguém quer falar alguma coisa? O que você acha? Queria a participação de vocês. Eu não queria ficar falando só assim, eu vou falar da minha experiência de ansiedade que eu tive, né? Eu acredito que naquele momento eu estava um pouco desligado de Deus. Não que eu esteja explicando por isso, né? Mas naquele momento, eu tenho uma retrospectiva do que eu estava vivendo naquele momento. Eu estava um pouco distante de Deus. E claro que eu liguei a isso na época, né? Então quando eu voltei, né? Eu acho que é porque assim, eu sou uma pessoa que tento ficar todo o tempo controlando o que vai acontecer. Por mais que eu seja uma pessoa tranquila e tal, transpareça isso. Mas quando eu perdi o controle do que poderia acontecer amanhã financeiramente, aí foi quando eu fiquei com ansiedade, né? Eu fiquei triste, acho que até quadro depressivo também. Eu fiquei triste, me fechei, não conversei com minha esposa ficava perguntando, eu dizia que não era nada. Eu passei mais ou menos uma semana nessa situação. Quando quando eu fui buscando a Deus e que eu vi que as coisas começaram a se encaminhar, foi saindo sozinho dessa situação. Então, depois lá pra cá não tive mais. Então eu não sei explicar se isso deveria ser a relação com fé, mas que eu estava longe de Deus naquele momento. Quando eu voltei, eu me senti melhor. Então eu acho que, não sei se eu contribuí de alguma forma. Eu acho. A minha experiência não foi a minha forma de fé com toda a ansiedade, mas a minha ansiedade causou uma fé, entendeu? Porque eu esqueci de Deus. Eu ficava mal, ficava ansiosa, eu esqueci de Deus. Me afastava de Deus. É a minha experiência, né? Eu sei que cada um pode reagir de outra forma, mas assim como eu fui. E você acha que se você tivesse tentado nesse momento se voltar para Deus, a ansiedade teria diminuído? Olha, eu não sei. Alguém tem mais alguma experiência? Eu tenho uma experiência. Eu digo assim, Carol, não é a falta de fé. É que nós ficamos tão ansiosos. Eu falo da experiência que tivemos em casa. E não o que eu passei, né? Mas o que eu presenciei, o que eu senti. A pessoa fica tão ansiosa que ela não pensa nem na mãe, nem no pai, nem em Deus. Não que ela se afasta de Deus, mas Deus está ali, a fé dela está ali. Ela simplesmente está num patamar diferenciado. Não sei explicar porque eu não me aprofundei disso, mas eu creio que não é falta. Porque quando a Jéssica chegava e estava tendo as crises, a primeira coisa que ela pedia, que ela não conseguia. Aí ela pedia para mim: mãe, ore para mim, ore comigo. E a gente orava e de pouquinho ela ia se passando, até o ponto de a gente procurar um especialista, né? Mas eu creio que não é a falta de Deus, é que ele se desliga de tudo e também se desliga de Deus. Nós que não temos ansiedade, a gente, às vezes, por algum probleminha circular na nossa vida, a gente já se desliga de Deus. É uma das primeiras coisas que a gente faz
quando estamos assim muito preocupados em fazer algo, eu creio que a ansiedade seja igual. A gente dá uma desligada de Deus. Interessante também, digamos assim, que Deus já previa, digamos assim, que os seus filhos podem vir a ter ansiedade, né? E Mateus diz: não andeis ansiosos por dia da manhã, olhar os lírios do campo que não fazem nada, e Deus provê, né? Com que se vestem, vai dando vários exemplos, né? Então, assim, dá a entender que é do cristão, não é porque eu sou cristão que eu não vou ter ansiedade, mas Deus diz: apesar disso, eu estou aqui para prover, não precisa se preocupar, né? Porque se eu cuido até das aves, se eu cuido até das plantas se vestirem bem, por que eu não vou cuidar de você, né? Por que é importante a gente ter? Deixa eu ler, mas fiquei falando, né? Pode falar. Eu trabalhei na época na comportagem e também estava liderando a equipe, né? E aí a gente batalhava arduamente, não tinha tempo, nós não tínhamos tempo para descansar. Eu, pelo menos, para mim, me desgastava para a obra, para o trabalho, certo? Então, esse era o meu plano, meu objetivo era todo o tempo estar ali trabalhando, né, direto. Final de semana, domingo, estava na campanha, sabe? Final de semana a gente fazia programação também nas igrejas. A gente fazia o chamado, né, também para as pessoas. Então foi um período assim bem ativo, sabe? Bem dinâmico assim na minha vida. E me esforçava bastante. Então, diante desse quadro, né, eu me desgastei a tal ponto, né, que eu tive um esgotamento físico, né, e também mental, porque aquele entusiasmo, aquela alegria que a pessoa que eu tinha, pensamento positivo, entusiasmo, voltou tudo ao contrário, sabe? Eu já não tinha mais aquele ânimo, já era meus pensamentos positivos ficaram negativos, então eu não tinha mais ânimo, fiquei desanimado de uma hora para outra assim. Então penso eu que essa foi a parte física, no caso, que eu fui atingido, porque nós estávamos todo o tempo buscando a Deus, mas eu me senti esgotado fisicamente e mentalmente por não ter tirado descanso, né, físico. É interessante a gente conversar sobre isso, justamente para quando, se a gente passar por um momento desse, a gente ter consciência de que a origem da ansiedade, ela pode ser multifatorial, cansaço físico, né? Tem questões, como eu falei, genéticas, e também saber que, com esse conhecimento que a gente está tendo aqui nesse debate, também poder acolher o outro quando tiver com esse problema de ansiedade e não julgar. A ansiedade, ela também pode ter... Um amigo meu, que ele também era assistente, ele me viu que eu passei por essa situação, por esse estado, e ele me acompanhou. Olha, eu vou te acompanhar para nós irmos para o campo. Interessante foi isso, que ele me acompanhou, ele viu que eu estava numa situação difícil, né? E ele me acompanhou e é como se eu me reabilitasse novamente. Olha, eu tenho que voltar de novo para ativa. E eu voltei, me reabilitei novamente pelo trabalho que eu fazia antes, no caso, porque eu tinha dado uma parada, mas ele me motivou, me incentivou novamente, eu retornei novamente, sabe? É como se eu enfrentasse a crise, encarasse a raiz do problema contra, encarasse o problema de frente, no caso, mas eu explico. Vocês lembram quando foi que o medo, a primeira vez que o homem sentiu medo? Na Bíblia? Não é, né? Não é? Adão. Adão, né? E o medo, como eu falei, né? O medo está, a ansiedade patológica, ela está ligada com o medo, porque é o medo que a gente tem de alguma coisa, né? O medo de morrer, o medo de perder emprego, o medo de algum bicho específico. E eu queria que vocês, então, antes de a gente abrir a Bíblia, eu queria justamente que a gente pensasse o seguinte: como a ansiedade, ela tem várias causas, ela é multifatorial, a gente também pode pensar como cristãos também, se você está sofrendo com ansiedade,
também de pensar qual que é a causa da sua ansiedade, porque às vezes a gente pode avaliar isso sim. E em alguns casos específicos pode ser proveniente de um afastamento de Deus. Em alguns casos. Nem todos. Por exemplo, eu vou contar uma experiência de um que não era. Essa moça aqui, antes de eu fazer o curso de psicologia, uma vez a gente estava na igreja, a gente chegou em casa e ela começou a tremer. Tremer que bate as pernas, né, mano? Perna, queixo, tudo. E aí a gente, sem conhecimento nenhum naquela, né, da saúde mental, a gente ficou com muito medo, pensando que era o quê? Não, e também porque a gente vindo da igreja estava dentro de casa de um rapaz lá, a gente estava vindo da igreja e teve um rapaz que teve ele estava com processo, né? A gente chegou em casa e ela começou a ficar assim, e a gente cantava, ajoelhava, orava e não passava. Era tremendo mesmo, mas tremendo, não conseguia controlar. E hoje, depois de um tempo que eu fui estudar, eu falei, Carinha, ela estava quase para desenvolver um transtorno ansioso, né? De novo, né? Síndrome do pânico. Depois ela tava. Agora ela já sabe controlar bem, né? Mas assim, foi a falta de fé? Não foi. Mas nós, cada pessoa que sofre, porque nem todo mundo sofre com ansiedade. Olha, eu sou uma pessoa ansiosa, mas hoje eu já sei lidar bem com ansiedade. A gente aprende. E como é que a gente consegue aprender a lidar com a ansiedade? Boa noite, doutora. Eu tive uma experiência não muito boa com essa questão, né, da crise de ansiedade. Eu tenho algumas perguntas a fazer. Nós promovemos um acampamento com os desbravadores. E o primeiro desbravador passou mal, foi para o hospital. E a doutora disse, olha, crise de ansiedade. Beleza. Na última noite que nós estávamos lá, voltou a ocorrer aquela situação. E a crise de ansiedade, ela passa de um para outro ou não? Aquela criança está em crise. Os sintomas eram falta de ar, tremores, né? E muitas delas até desmaiavam e apagavam. Parecia que nem tinha sinal vital, né? Então, a crise de ansiedade, ela vai passando de um para o outro. Um via que o outro estava com a Aí começava a sentir. Uhum. E a gente teve que cancelar aquele acampamento, todo mundo para o hospital. E o que os médicos falavam, crise de ansiedade. Todos eles. Tem um. E a maioria da direção ali, das pessoas começaram a criticar. Não, isso aí foi o inimigo e tal. Mas eu vi que não era, porque depois eu fui pesquisar um pouquinho. E assim, foi um acampamento fora do comum. Nós pedimos um final de semana e acabou se estendendo, porque era um feriado prolongado. Então, a criança, sexta, sábado, domingo, ela já está exausta. E ainda foi para segunda e terça. Então, na última noite, ali na segunda-feira, que começou a ter essa crise de ansiedade das crianças. Então, eu disse, pô, elas estão cansadas, então deve ser por causa disso. Mas foram quantas crianças? Foram várias. Quase todos. Nós tínhamos ali mais ou menos uns 100 acampantes. Não foi metade. Tá. Eu lembro que na faculdade eu não sou muito fã da psicanálise. Alguém já sabe que eu vou falar o nome dessa pessoa, né? Sim. E eu lembro que eu vi, como eu não sou fã, tá? Esse conhecimento eu só tive lá na faculdade, então faz muito tempo. Eu não lembro, eu não sei se ele vai saber, porque a psicologia tem muita teoria. Então, assim, tu lembra de uma que, eu não sei se é Freud, mas era psicanálise, que é alguma coisa que é do coletivo, que quando um começa, é como se fosse uma influência do comportamento, fosse se repetindo. Como é que tem um psicólogo também, não é? Mas seria que seria também? Eu não lembro o nome, mas eu lembro que era assim. Dessa forma, Eu não vou lembrar o a texto. emoção, porque ele está vendo a emoção da criança, da pessoa, que aí você vai dizendo. Exatamente. Eu não vou mentir pra vocês que eu vi nessa aula de psicanálise, não sou muito fã da psicanálise, mas era justamente isso, era que um tinha um comportamento, aí quando o outro começava a ter, o outro tinha outro. Mas seria coletivo. Mas é como se fosse uma influência, não é que pega, que nem um vírus, que nem né? Mas por uma influência. Aí acaba repetindo o mesmo comportamento. Tá, Parece que, né? agora como é da psicanálise, essa parte eu Tem que ver. Porque a primeira leva nesse que a gente tem emoção também. Gente, a psicologia tem tanto teórico, que é complicado, gente. Mas esses sintomas é de crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Cada pessoa reage de uma forma, mas geralmente falta de ar, dor no peito, extremidades, tremores,
as extremidades ficam mais frias. Chega a desfalecer, né? Chega a Pode desfalecer. chegar, às vezes, sudorese excessiva, tem pessoas até que dá aquela dor de barriga, né? O intestino solta, né? Faz cocô nas calças mesmo, não tem aquele termo de se cagou? Eu posso essa parte. Pois é. Também é a emoção de todos também, porque teve medo, como o Gabriel foi falado, e com isso, não conhecendo bem os mais adolescentes, então acho que isso levou a outras pessoas também, outras crianças, terem o mesmo sentido, né? Foi bem difícil aí. Aí assim que a gente conheceu a crise de ansiedade, eu não sabia nem o que era, se existia, já pensou? Pois é, e aí, por isso que diz, né? A gente não pode dizer que é a falta de fé, porque tem várias causas. Uma vez eu estava no plantão e eu nunca tinha passado, só sabia na teoria o que era crise de ansiedade. E era assim, o hospital assim que abriu, não tinha segurança, não tinha nada. Eu dormia numa sala sozinha, num corredor enorme, e só tinha no final do corredor tinha o pessoal do laboratório, mas assim, super inseguro o hospital. E aí, passou um mês, chegou uma colega do mesmo setor e a gente passou a ser plantonistas. Toda vez que a gente ia para o nosso descanso, íamos juntas. E ela não passou, acho que ela passou, sei lá, umas 2 semanas e foi retirada para outro hospital. Eu nunca tinha sentido medo de ficar sozinha e nem percebi que depois que eu passei pela companheira, depois que eu fiquei sozinha de novo, eu estava com medo, porque também tem os processos inconscientes, né? Até que na primeira noite, eu fui dormir só pensando assim, eu estou sozinha, mas pra mim eu não estava com medo, porque também tem, às vezes a gente não percebe a nossa real situação, né? E aí eu estava dormindo, tem aqueles filmes que a pessoa levanta assim de uma vez buscando ar? Eu levantei buscando ar, ela já tinha saído, eu estava sozinha. A primeira coisa que vem, quem já passou por alguma crise de ansiedade, é eu vou morrer, né? A falta de ar, muito, e o coração acelerado, coração com a palpitação, tá? Taquicardia, coração acelerado, aí foi que eu parei e pensei assim, pô, calma, eu não tenho problema cardíaco, então eu não vou morrer do coração, não. Respira, aí eu fiz os exercícios de respiração e fui tomando consciência de que isso era uma crise de ansiedade. Quem tem crise de ansiedade sabe como é que funciona para ir controlando. Até que eu controlei e fui avaliar um pouquinho o que estava tendo aquela crise. Aí foi que eu vi que era uma crise de ansiedade. Não tinha nada a ver com falta de fé, né? Minha esposa só ficou boa depois que eu levei ela no médico. O médico falou assim, você não tem nada aqui. Seu coração tá normal. Ela disse que tava morrendo. E ela tava ansiosa. Segundo ela, eu que tava causando muito estresse nela. Qual era o problema, né? Eu não acredito nisso. A ansiedade tem grau. Sim, ela tem assim, Tem grau. Ansiedade é uma questão de ansiedade. Sim, é esse pronto. Não, é que hoje a ansiedade normal é a patológica. Sim, entendi. Tá. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Você falou um toque, só que eu vi um tipo. Aos tipos, é o tipo, mas não o grau. Hoje eu fui numa sorveteria hoje, né? Depois do almoço, aí o rapaz entrou, eles falaram tudo enrolado, né? Aí de repente ele começou a se jogar na parede. Nossa. Aí voltaram de novo e esperando o sorvete. Aí de novo ele se jogou na parede. Aí eu, não, bicho, aí depois que ele saiu e levou o sorvete, aí eu perguntei da atendente, ele tem um problema, ele tem transtorno mental. E agora ele está com uma crise, a crise dele está alta hoje, porque ele vem aqui normal, compra o sorvete e vai embora. Aí eu fiquei pensando assim, bem, se ele pegar uma crise dessa com o sorvete da mãe, vai chocar. Não, mas o toque, o transtorno compulsivo é assim, a pessoa lava as mãos várias vezes, ela acha que se ela não lavar as mãos, ela pode pegar, pode morrer, porque ela deixou de lavar as mãos. Ou então ela vai e verifica a porta várias vezes. Se ela excesso de alguma coisa. O toque, por exemplo, a pessoa arruma a casa e ela acha que a casa está suja. Ela continua limpando. Jogando na parede. Aqui eu não precisa, para de colocar pra mim. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, como é que a gente pode usar a fé para combater a ansiedade patológica? Em alguns casos, sim, a ansiedade ela pode ser proveniente, talvez, de um pouquinho afastamento de Deus, porque, por exemplo, digamos que eu descobri hoje que eu
posso ser demitida, por exemplo. E aí aquilo começa a me preocupar. Sim. Aí começa a me preocupar, aí já prejudica minhas noites de sono, aí eu já começo a ter taquicardia, enfim. Pergunta, se eu tivesse plena convicção de que Deus iria providenciar um novo emprego, então iria manter meu emprego, será que eu ficaria assim? Não. Foi mais ou menos isso aí que aconteceu comigo. Não. Eu entrei no emprego, e saí do emprego, entrei no outro. E foi Então que eu me eu não- senti, entrei nessa situação. Né? Pois é, então eu não teria sintomas ansiosos se eu confiasse realmente que Deus ia prover ali o meu sustento. Então, assim, por isso que cada caso tem que ser analisado, mas eu acho que o mais importante, assim, do meu ponto de vista, se a gente tem, cada pessoa em particular, se você está sofrendo com ansiedade, nós como cristãos é pedir, Senhor, se for porque eu não estou confiando em Ti, me ajuda. E se você não estiver sabendo lidar com isso, é procurar um profissional. Porque muitas vezes, por exemplo, minha filha, por favor. Por exemplo, a minha sogra tem claustrofobia. Ela tem consciência de que se ela entrar no elevador e Deus quiser tirar ela dali viva, ela sai. Mas só de ela pensar em entrar e pensar que o elevador pode fechar lá e ela ficar presa no elevador, ela não consegue mais. É como se o cérebro raciocinar. Acho que é o que acontece, não consegue mais raciocinar. Então essa pessoa precisa de uma ajuda profissional. Que aí no caso de fobias, a gente tem, pelo menos na teoria cognitivo comportamental, a dessensibilização sistemática, que são métodos para ajudar as pessoas a se livrarem de fobias, né, a conseguirem lidar com essas fobias, mudança cognitiva para conseguir lidar melhor com a ansiedade. Então, a gente, independente da causa, nós como cristãos, nós devemos nos apegar a Deus e pedir para Ele ter misericórdia da gente, se a causa for a falta de fé. E quando a gente vê o outro, não julgar, né? Não é a falta de fé, não julgar. Acolher, orar por ele e também ajudar e caminhar para um profissional. Porque às vezes a gente não consegue organizar a nossa mente sozinho. A gente precisa de um outro. Tem muita gente que fala assim, mas o psicólogo não resolve nada. Realmente, quem vai resolver é você. Só que a gente vai ajudar. É como se você jogasse ali seus pensamentos todos, um emaranhado ali de linha e a gente fosse aos pouquinhos desfazendo, enrolando direitinho para você conseguir colocar cada coisinha no seu lugar. A ansiedade não tem cura. A gente consegue somente, a gente aprende a lidar com os sintomas ansiosos. Hoje, por exemplo, eu já sei quando eu estou ansiosa com isso, eu transpiro muito. Eu começo a suar e falo, não, isso vai passar. Aí eu já sei como trabalhar na minha mente para eu controlar os sintomas. Vamos abrir a Bíblia em primeiro. Peraí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. São só alguns versículos para a gente ver que Deus, a gente pode usar a fé como também uma forma de lidar com a ansiedade. Quem está com a Bíblia? Vocês vão se manifestando aí. Um fica com 1 Pedro 5,17. Quem? Por favor. 1 Pedro 5,17. Filipenses 4. Agora 6 a 8. 1 Pedro? 1 Pedro 5,17 não, desculpa, 5,7. Tá. Filipenses 4. 4, 6 e 8. Mateus 6, 27. Tá. Salmos 23, 4. Isaías 41, 10. E Hebreus 13, 6. Vai, gente. É Mateus quanto? 6, 27. Hebreus 13, 6. Olha, já foi comprovado, eu sofria muito quando, assim que eu comecei a fazer a faculdade, porque eu fiz lá na Universidade Federal. E pelo menos lá no curso de psicologia, é como se psicologia e religião não casassem de forma alguma. Se a gente manifestasse qualquer coisa a favor da religião, a gente era mal visto na Federal. Um preconceito, né? E eu sempre sofria muito com isso. Eu até me perguntava assim, muitas vezes eu perguntei durante o curso, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Porque não era
assim, do fundo do meu coração, não era a minha primeira opção, nem segunda, psicologia. Foi de verdade, na hora de eu fazer o vestibular foi assim. Eu queria medicina, mas eu sabia que, acredito sim que eu tinha capacidade de passar, mas eu não tinha interesse em estudar, não é interesse, não tinha tempo, preparo necessário. Não era tempo. Eu preparei, eu não estava tão disposta a estudar tanto para passar no vestibular. Disposição. E aí eu pensei assim, eu gosto muito de biologia, vou fazer biologia. Aí eu fui olhar assim, biologia, eu fiquei de bióloga. Será? Até hoje empregado. Aí eu peguei psicologia, psicóloga, fiquei psicóloga. Tá bom, vou ser psicóloga. Aí coloquei lá. Aí durante a faculdade eu me perguntava muito, meu Deus, eu não acredito que foi por acaso, por que o senhor me colocou aqui? E hoje, apesar das minhas limitações, assim, eu percebo que graças a Deus eu tenho conseguido ajudar algumas pessoas e percebo que a nossa fé, ela tem tudo a ver com saúde mental. Porque a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa crença, ela nos ajuda a nos recuperar. As pessoas no hospital que recuperam mais rápido, as pessoas que estão doentes são aquelas que acreditam, que têm fé em Deus. As pesquisas dizem assim, tem alguma coisa, né? Isso não fala que é a fé em Deus, né? Mas a gente sabe que é a fé em Deus. São as pessoas mais tranquilas. Lá no hospital, como eu sou plantonista, eu lido muito com família que está no momento de luto, porque à noite eu só sou chamada quando tem óbito. As famílias que são famílias cristãs são aquelas que são as que choram ali, mas têm a esperança de um depois. Então, assim, a espiritualidade, a fé, ela tem tudo a ver com a nossa saúde mental. Por isso que eu queria finalizar com vocês aqui. Por mais que a causa da sua ansiedade não seja um distanciamento de Deus, a gente pode usar esse recurso, porque Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas, né? A gente pode usar esse recurso para ter uma saúde mental melhor, mas não se esquecendo que Deus, Ele deixou profissionais para isso. Porque Ele deixou, quando você está com uma dor no estômago, que está te incomodando muito, você não fala assim, Senhor, cura essa dor. Você procura um médico. E por que às vezes a resistência de procurar um profissional da saúde mental? Né? A gente estudou para isso e eu acredito que Deus, Ele deixou esses profissionais, nós no caso, justamente para ajudar nesse quesito. Quem pode ler 1 Pedro, por favor? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, 6 e 8. 6 até 8. Tem um do meio aí, eu li, porque eu não anotei um específico que eu quero, mas acho que... Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Amém. Mateus? Qual de vós, corajoso que esteja, pode acrescentar um pouco do augusto de sua vida? Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Isaías? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Amém. Hebreus 13, 6. Assim afirmemos confiantemente. O Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Esses versículos aqui para ficar na nossa mente, né? Quando a gente estiver preocupado, ansioso, para a gente lembrar que nós temos um Deus todo-poderoso, que Ele está ao nosso favor. E que Ele vai prover meios para a gente conseguir ficar bem, mesmo que seja através da ajuda de uma terceira pessoa. Só um ponto importante aqui que eu esqueci de mencionar. É importantíssimo. A Igreja Adventista ela prega sobre a reforma, no regime alimentar. Vocês sabiam, é uma curiosidade, que
cerca de 80 a 90% da serotonina, que seria o hormônio, né, da felicidade, do prazer, ele é sintetizado no intestino. E se o intestino não tiver saudável, você provavelmente vai estar, ele até usa o termo de, acho que é mente embutida, alguma coisa assim. Enfesado. Não sei se é enfesado o termo, mas assim, a mente... Pois é, a gente tem que mudar a nossa alimentação se a gente quiser ter, não é só saúde física, é saúde mental também. Já pensou, 80% do hormônio que causa o seu bem-estar, o seu prazer, está sendo produzido ali por um órgão que está doente, adoecido? Então a gente tem que cuidar também da nossa alimentação, porque a ansiedade, depressão, assim, eu não sei se eu posso falar, até principalmente muitas pessoas estão com sintomas depressivos por causa da alimentação, porque estão com o intestino doente. Já ficam indo no psiquiatra tomando medicação, indo no psicólogo fazer terapia, sabe quando que vai resolver? Nunca. E também tem muito a ver aqui, o texto falou pra gente aqui, claramente aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente enche a nossa cabeça, né? Porque a gente se alimenta muito de coisa, eu falo literalmente, quando a gente está assistindo coisas, né, que a gente está se alimentando ali. Por exemplo, hoje em dia a gente vê uma grande quantidade de pessoas passando pelo mesmo problema, não é à toa, porque estão se alimentando da mesma fonte, né? É TikTok, várias coisas aí que só vai trazer coisas... A gente está sendo hiperestimulado, não é isso? Então, querendo ou não, tudo aquilo ali tem uma explicação, porque que todo mundo está vivendo, a maior parte está vivendo a mesma coisa hoje em dia. Se há 20 anos atrás, desculpa falar, e talvez até seja ignorante da minha parte, há 20 anos atrás, uma pessoa da mesma idade que eu estivesse ouvindo nós conversando sobre isso aqui, ele não ia entender nada. Ele ia dizer que frescura é essa, sabe? Fuleiragem, vocês são frescas. Era isso que eu falava, mas não, porque a realidade daquela época era outra. As pessoas dormiam direito, o índice de ansiedade naquela época era muito baixo, porque o ritmo de... Até televisão a pessoa tem dificuldade de ter. Então tudo isso coopera, porque a gente hoje, querendo ou não, a gente é mais Nutella, né? A gente é mais Nutella. Né? Apesar de não comer, mas a gente é mais Nutella. Nutella fora da geladeira. Pois é, aí fica até a dica dos 8 remédios naturais de Deus, né? Que vai auxiliar em tudo, né? Até na nossa saúde mental também. Verdade. Como a gente pode ajudar as pessoas quando elas têm uma crise de ansiedade? Tipo, eu consigo me acalmar com o tempo, eu digo automaticamente. Você vai puxar atenção para você. Você pode fazer assim. Tem a técnica da ancoragem, por exemplo. Tá aí, acho que é uma dica boa para vocês, que se tiver uma pessoa com crise de ansiedade, ela tiver com falta de ar e achar que vai morrer, você vai tentar tirar a atenção dela para os sintomas. Porque ali, quando ela está naquela crise, se ela quer morrer, você já passou, você só presta atenção no seu corpo, porque seu corpo está reagindo e começa a dar mais medo, né? Aí tem uma técnica que o nome é ancoragem, que é de você fazer assim, olha, é o seguinte, eu vou te ajudar, eu estou aqui contigo. É bom não tocar na pessoa que às vezes ela não quer toque, né? Eu estou aqui contigo. Bora fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Olha ao redor, o que tu tá vendo? Aí a pessoa vai começar a olhar ao redor. Eu tô vendo um armário. Mas que cor que é o armário? O armário tem a porta azul e é cinza. Sério, o que você tá vendo mais? Olha ao redor. Porque a pessoa, quando ela começa a olhar ao redor, ela para de prestar atenção no que está acontecendo. Tira a atenção dos sintomas. E assim ela vai se acalmando. E conforme ela for se acalmando, você pode ver com ela a respiração, para botar um pouquinho mais de oxigênio, porque essa respiração assim piora, né? Piora, que acaba que não tem uma troca gasosa correta. Que a respiração puxa, 1, 2, 3, segura 1, aí solta pela boca. E são 2 técnicas, mas essa da ancoragem eu acho que é melhor. Ou então de você pegar se é você mesmo, pegar uma barrinha de gelo, por exemplo, e tá tendo crise, pega um gelo e coloca na pele e tenta se concentrar, tenta direcionar a sua atenção para a sensação que você está tendo ali e começa a descrever a sensação na sua mente. O que eu estou sentindo exatamente aqui? Porque vai tirar também a atenção de todos os outros sintomas. Toda técnica funciona com todo mundo? Não. Cada pessoa é de um jeito. Infelizmente a gente não vem com manual de instrução. A gente tem que procurar as técnicas e ver qual que é mais... Você sairia daí a lógica de a pessoa sentir uma sensação de alívio quando ela se corta? Quando ela se corta?
Eu ainda não estudei sobre Pareceu isso. muito nessa lógica que tu falou, Mas de a tem. pessoa tirar a atenção dela do que ela está Mas passando tem toda a com a dor do corte. Tem toda a lógica. Essa- Eu vou pesquisar. Em relação ao soluço, por exemplo, né? Às vezes, não, toma água, não, tome farinha e tudo mais, né? Aí eu fazendo a questão da respiração, aí eu percebi que o soluço ia embora, eu respirando, sabe? Respirando profundamente. Mas o teu A soluço minha- ele vem com crise de ansiedade? Eu conheço uma pessoa que ela ficava ansiosa, nervosa, ela dava soluço. O teu caso é esse? Não, no caso do soluço é o soluço que aparece assim na mão. Sabe? Aí aconteceu. Esse Márcio é um- Não, beleza. Eu pensei que ia dar Aconteceu com minha filha também ficou soluçando. Aí eu falo, respira profundo, respira profundo. E ela fez isso e passou. A respiração fala. Aí eu achei interessante, sabe? Porque eu sempre queria eliminar o soluço com água, com farinha, mas nunca Já vi como farinha musquinha, tô ligado, né? Eu sei que um assusto, o soluço é pouco mesmo, bebendo água ou tampando a respiração. E também eu estava no médico e comecei a ter uma cólica intestinal. Eu não sabia se eu queria fazer pum, se eu queria ir ao banheiro, o que eu queria fazer, mas que doía muito e que me dava assim uma estranheza no meu intestino. Eu comecei a respirar porque logo eu seria atendida, fiz a técnica da respiração, mas eu fiz a técnica mais forte. Eu fiz a 748. Fiz a 748, né? E eu fui fazendo, e aquilo passou. Passou, assim, não passou de não me incomodar. Eu fiquei com aquela estranheza até chegar em casa, não sei o que foi, tomei Mas às vezes também até o fato, lógico, que tá rolando mais oxigênio, tá nutrindo todo o teu corpo, mas também é a questão de tirar a tensão daquela dor Isso. e for passar para a respiração. Aí na respiração eu fiz a técnica do 748. E foi melhorando, que ela é mais intensa. Gente, alguém tem alguma pergunta? Gente, vamos fazer uma pergunta, que é, daqui a pouquinho vai ter um cachorro quente. Quando é com criança? O quê? Quando eu faço com criança? Porque o meu filho, ano passado, ele participou aquele mirim, do pregador do milho. Foi a pior semana da vida dele. Ele não dormia, ele não comia, ele ia muito ao banheiro, ele ficava muito nervoso quando ele ia pra... Eu até conversei com a irmã, porque esse ano chamaram, eu disse que eu não ia colocá-lo, porque ele ficou muito mal mesmo, ele tinha só 7 anos, mas ele não desistiu. Mas ele ficava muito nervoso, ele suava, ele não dormia, ele ficava cheio de orelhas, não dormia de jeito nenhum. Aí ele participou só uma vez. Ele participou ano passado, ele foi até o final, mas foi importante pra ele. Ele tem até hoje essa crise de ansiedade com qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você falar alguma coisa pra ele, ele já fica pensando a semana toda até acontecer aquilo. E ele fica como é que se fala assim, ele se culpa muito, ele se preocupa muito, sabe? Ele não é que ele se culpa, irmão. Ele se cobra demais. Isso. Aí quando ele foi, afinal, mas é porque eu podia ter estudado mais, mas eu não consegui. Não sei. Ele fica com isso, sabe? Aí até ele melhorar, até ele se entender, é um pouco difícil. Ele tem 8 anos hoje. Mas ano passado foi Mas deixa eu falar. bem difícil pra ele. Tem que... É bom logo levar ele no acompanhamento psicológico quando ele é criança, mas eu já te digo uma coisa que tu não vai gostar que nenhum pai gosta, né? 90% do problema, mas 99,9% é culpa dos pais. Mas eu tenho também. Pois é, às vezes a gente não percebe que a gente está cobrando demais a criança, porque ela está sendo muito cobrada em casa mesmo, e aí quando ela vai, ela quer dar o melhor, ela acha que o que ela faz é pouco. Nessa época eu até falei pra irmã, eu não vou, olha irmão, não vou cobrar, a gente vai fazer do jeito dele. Isso. Ele vai falar do jeito dele. Tanto é que ele falava do jeitinho dele, do jeito que ele entendia, ele ia, ninguém cobrou ele. Foi a primeira coisa, porque a minha sogra, ela protege muito ele, sabe? Então foi a primeira coisa que eu falei, não vamos cobrar ele. Então a gente deixou ele ir do jeito dele, só que ele não, assim, se controlava muito, sabe? Ele não dorme, ele não tem, quando ele tá nessa crise, ele não dorme.
De jeito nenhum. Ele acorda e ele fica cheio de olheirinha, assim. Ele tem só 8 anos. A ajuda pra ele pra começar a trabalhar. Vai começar. E é qualquer momento dele. Qualquer né? momento E dele. ele tem Tanto é que esse fazer, ano eu falei, quando chamaram, eu perguntei dele, ele disse, não, mamãe, eu não quero, porque aí ele lembrou do que aconteceu ano passado. Até mesmo Então, porque a evitação não é boa. Porque assim, se ele teve uma experiência ruim e ele não faz, mas ele vai sempre ter na cabeça dele que aquilo ali é ruim, Tá ruim. então ele vai ter que ter exposições aos poucos. Mas um psicólogo ele vai te orientar, né? De como fazer aos pouquinhos para ir retirando essa crença de que aquilo ali vai ser ruim, que ele vai se dar mal, que ninguém vai gostar, que vão falar mal dele, entendeu? Mas assim, é tudo assim. então começar logo desde já pra ir. Tá bom, obrigada. Mais alguém? Boa noite. Vamos. Eu gostaria daqui. Bora cantar aquele hino de descansar pra gente. Dá pra cantar? Dá. Cadê a caixa? Cadê a caixa? Mas nós canta aqui. Canta. Canta aí, coloca no celular aí.